hoje em dia, depois de 2003, quando houve essa alteração do Código Penal, nesse artigo 149, a definição do que seria o trabalho análogo às condições, com condições análogas às de escravo, está muito mais, está de vanguarda mesmo, está uma definição muito bem aceita internacionalmente. E aí, assim, interessante que exatamente o que a gente está discutindo um pouco aqui é que existem projetos de lei na Câmara e no Senado, diversos, que tratam sobre o crime do trabalho análogo. E um deles, que é o projeto de lei 3.842 de 2012, que está na Câmara, ele pretende retroceder, né? Então, assim, sob o argumento de que o artigo 149 hoje tem termos imprecisos, que ele está mencionando, por exemplo, a jornada excessiva e as condições degradantes, ele fala assim que para dar segurança jurídica, então vamos retroceder. Ele quer tirar esses dois avanços, essas duas características que foram trazidas por toda essa normativa internacional, todo o desenvolvimento social e jurídico do trabalho escravo, e ele está querendo voltar, sob justificativa de colocar a segurança jurídica. E pior, tirando os termos de jornada exaustiva e condições degradantes de trabalho para configurar o trabalho análogo ao de escravo, ele quer incluir necessidade de ameaça, coação e violência. Quer dizer, ele está querendo voltar a definição do trabalho escravo, ou análogo ao de escravo, ao que era há mais de 100 anos atrás. Quer dizer, ele está querendo que o empregador só seja punido se ele fizer uso do trabalho escravo, como era até o século XIX, né? Com açoite, com pelourinho, com gente levando chibatada. Então, assim, essa submissão pessoal das pessoas presas nos grilhões, então, assim, ou mesmo com vigilância armada, assim, é claro que existe ainda isso hoje em dia, mas muito menos. Hoje em dia o que configura o trabalho análogo, que inclusive não é só rural e urbano também, são exatamente um conjunto muito mais complexo de situações que acontecem no ambiente de trabalho que afastam totalmente a dignidade da pessoa, do trabalhador. E é interessante que na justificativa, uma das justificativas que consta do projeto de lei é exatamente a questão da segurança jurídica. Quer dizer, ele fala que a Lei 10.803, quando ela alterou o artigo 149, ela criou conceitos indeterminados que dificultam o processamento na justiça criminal das pessoas que fazem uso desse tipo de conduta. E aí, curiosamente, ele alega que deveria ser usado os conceitos, quer dizer, as definições da Convenção 29 da Organização Internacional do Trabalho, que é de 1930, né? Então é interessante, quando muitos falam na modernização da legislação trabalhista, eles querem modernizar só para algumas coisas, porque o que a gente tem de moderno hoje em dia, que é, por exemplo, a conceituação do trabalho análogo, não, eles querem voltar para o conceito que é lá da década de 30. Quer dizer, eu não estou dizendo que a Convenção Internacional sobre o Trabalho Forçado, que é a Convenção 29 da OIT, ela não seja importante. Eu estou dizendo que ela é só a base do que o que depois, ao longo de outras convenções, outros pactos internacionais e vários instrumentos, acabaram levando a um conceito muito mais de acordo com a realidade que a gente tem hoje. Então, é um retrocesso absurdo que quer se fazer com a legislação brasileira, alterando essa legislação e, assim, tentando afastar de toda forma a responsabilidade dos empregadores que se utilizam dessa forma absurda de trabalho. Como nós, cidadãos, né, comuns, ao identificar uma situação de trabalho escravo, de trabalho análogo, a gente pode colaborar para minimizar essas ocorrências, né? Olha, a população em geral, o boca a boca funciona muito bem para tudo, né? Não só para o marketing, mas para as coisas boas e ruins, né? Infelizmente, né? O boca a boca também serve para coisa ruim, mas assim, a conscientização das pessoas, assim, as pessoas não precisam se aprofundar, não precisam estudar direito para saber mais ou menos o que é certo e o que é errado. É a mesma coisa assim, você não precisa ser engenheiro para às vezes você bater o olho num prédio que está em ruína e saber que esse prédio vai cair, assim, tem alguma coisa errada, entendeu? Assim, tem situações que você não precisa ser um especialista para bater o olho e ver que ela está fora do padrão. E é a mesma coisa, você não precisa ser advogado ou formado em direito, ou ser fiscal, ou ser procurador, para você bater o olho numa situação dessa, que os trabalhadores estão numa situação horrorosa dessa, totalmente indigna, e você perceber que aquilo está errado. Isso é fácil de perceber. O que as pessoas podem fazer sempre é
orientar as outras e dizer que hoje em dia os órgãos de fiscalização no Brasil, no caso de fiscalização de trabalho análogo, por exemplo, que é o Ministério do Trabalho, e os órgãos parceiros, importantíssimos também, Ministério Público do Trabalho e Federal, eles têm uma estrutura que hoje em dia assegura o recebimento das denúncias anônimas. A gente tem canais totalmente sigilosos de fornecimento de informação que as pessoas podem passar para a gente e para esses outros órgãos todas as informações para a gente conseguir ir atrás, entendeu? Muitas pessoas têm medo de denunciar alguns casos de trabalho análogo ao escravo, como por exemplo o dos vestuários, por exemplo, vou dar um exemplo dos bolivianos, de novo no vestuário, que chamam sweatshops, que seriam esses locais que eles trabalham incessantemente, fechados, assim, parece que está é um porão mesmo. Esse pessoal, eles sequer conseguem ter acesso a gente, mas a população em geral, hoje em dia, se você quer apresentar uma denúncia no Ministério Público do Trabalho, por exemplo, coloca lá na internet, busca assim, denúncia do Ministério Público do Trabalho, vai abrir a página para você cadastrar sua denúncia anônima, entendeu? Então assim, eu vou lá no Ministério do Trabalho porque eu quero contar para o fiscal o que aconteceu. 0800. Vem aqui, né, denuncia para a gente. Existem números padronizados assim de violações gerais aos direitos humanos, que dependendo da classificação passa para um órgão, passa para o outro. Às vezes você faz uma denúncia e aí isso vai para uma seção de direitos humanos que trata mais de direito de criança, às vezes é questão de refugiado, às vezes é questão de tráfico de seres humanos, para extração de órgão, ou para trabalho, prostituição, ou alguma coisa assim. E quando é questão trabalhista, de dignidade, realmente vai para o Ministério, ou para a Polícia Federal, ou para o Ministério Federal, ou do Trabalho, ou o Ministério do Trabalho. Então assim, a gente não tem um número específico que receba só as denúncias só de trabalho escravo, mas todos os canais desses órgãos todos que a gente mencionou estão disponíveis para esse tipo de denúncia, e principalmente o Ministério do Trabalho e Público do Trabalho, eles têm toda a estrutura já para receber denúncias assim e dar urgência prioritária, tratamento prioritário para denúncias dessa natureza, que a gente precisa correr. Ok. Vamos embora falar essas 6 aí. Em Mato Grosso, como é feito o levantamento deste índice? Há levantamento de dados de registros comparativo nos últimos anos? Com que intervalos são feitos, colhido esse material? Aqui, essa coleta de informações no Mato Grosso funciona assim, em todos os estados, né? O Ministério do Trabalho, como os outros ministérios, ele tem que seguir o plano plurianual do governo federal. O governo federal estabelece várias diretrizes e os órgãos precisam seguir essas diretrizes, precisam concentrar o trabalho deles no que é mais importante. E, obviamente, o combate ao trabalho escravo é reconhecido como de suma importância e o Ministério do Trabalho recebe determinações do governo federal para combater isso com bastante assertividade. E aí que todas as superintendências do Ministério do Trabalho, né, em todos os estados e no Distrito Federal, elas têm uma atividade permanente, que seria um projeto permanente de combate ao trabalho escravo. Tem grupos locais que tem que o pessoal é um pouco mais especializado em relação a isso, porque eles têm que ter o conhecimento desse procedimento do resgate, porque o próprio fiscal preenche, por exemplo, o formulário do seguro-desemprego do trabalhador resgatado. Então tem que ter um pouquinho mais de treinamento, porque são situações também muito tensas, você precisa, né, conversar com outros órgãos, às vezes está numa cidade que não tem estrutura, você precisa ter acesso a um gabinete ou um auditório, algum lugar que você possa entrevistar as pessoas, digitar, imprimir os termos de declaração, fazer o cálculo das verbas trabalhistas. Então assim, é uma coisa mais complexa. Mas todo o estado tem esse projeto permanente de combate. E aí, assim, de acordo também com as denúncias e com alguns levantamentos, essas fiscalizações ou são feitas pelo próprio pessoal da região que eu digo é do estado, ou eles são feitos pelo pessoal do Grupo Móvel, famoso, de Brasília. De qualquer forma, a nossa instrução normativa, ela determina que essas comunicações, por exemplo, denúncias graves, ou essas denúncias que cheguem, elas têm que ser comunicadas para o DETRAI, que chama, né, esse setor, que é um setor específico em Brasília, para que eles façam essa análise, né, pelo conhecimento, por todo o conhecimento que eles têm, a experiência prática de saber se, olha, esse é um caso da gente organizar no Grupo Móvel Nacional,
porque vai demandar, por exemplo, às vezes precisa de helicóptero, né? O acompanhamento policial é quase sempre, tem que ter, né? Ele é extremamente sugerido, inclusive nas nossas normas internas, que sempre tem acompanhamento de órgãos policiais. Você acha que tem alguma relação na luta, ou melhor, qual a relação que temos, né, entre a luta contra o trabalho infantil e o trabalho escravo no Brasil? Olha, a relação, eu consigo encontrar uma relação que é o seguinte, os dois, eles já há muitos anos, eles já eram denunciados, a Organização Internacional do Trabalho mesmo tem normas internacionais sobre esses dois assuntos. O Brasil hoje ele pode ter orgulho das políticas dele de combate ao trabalho infantil e ao trabalho escravo, só que infelizmente para mim a grande relação que eu faço entre as duas é que a população em geral, às vezes não se aprofundando sobre esses assuntos um pouco, entende que isso é frescura, né? que a gente está na verdade trabalhando num mundo utópico colorido. No caso do trabalho infantil, como antigamente era um pouco mais difundido o trabalho infantil, as normas de segurança do trabalho, essas normas internacionais ainda não estavam muito desenvolvidas no Brasil, é claro, acontecia de muitas pessoas trabalharem, criança, pré-adolescente, e assim, as pessoas estão vivas hoje, bom, que bom, né? Isso quer dizer que elas conseguiram superar essas dificuldades, mas assim, se você perguntar mesmo, poucas querem submeter os próprios filhos, quando são menores, adolescentes ou pré-adolescentes, elas não querem submeter eles a essas condições, porque realmente existem fatores não só físicos, mas fatores morais e sociais que influenciam, né? O exemplo que a gente dá sempre da menina pré-adolescente ou adolescente que trabalha no âmbito doméstico, a gente ouve muito aqui no Ministério do Trabalho, mas qual é o problema de uma menina de 15, 16 anos ser babá? Eu trabalhava de babá. Bom, o problema é que pode ser que ela seja submetida a qualquer tipo de assédio, ela está dentro da casa de uma pessoa, ela não tem testemunha para defender ela, caso alguém faça investida contra ela, entendeu? Ela pode sofrer abuso físico, de violência também, não só sexual. Então, existem algumas nuances que as pessoas não veem. Por exemplo, hoje em dia a medicina do trabalho, no caso do trabalho infantil, o Brasil, seguindo uma convenção internacional da OIT, fez um decreto federal que estabelece as piores formas de trabalho infantil, que é uma lista bem grande das funções que não devem ser, que é proibido na verdade, para menores de idade. Tem lá as funções e tem porquê que cada função não é recomendada, não é proibida. E aí você verifica que em vários casos é por questão fisiológica. As pessoas tendem a achar, quando questionam o trabalho infantil, elas tendem a achar que a criança é um mini adulto. E na verdade ela não é um mini adulto, ela é uma pessoa em desenvolvimento. Ela não se desenvolveu totalmente, biologicamente, fisiologicamente, ela não chegou no ápice, ela não estabilizou ainda. Então, se ela for submetida a situações rigorosas, físicas mesmo, de esforço excessivo, peso, a própria jornada de trabalho, dependendo de como isso chegar ao esgotamento da saúde dela, ela pode ter consequências para o resto da vida. Então, o exemplo que eu sempre dou com relação a isso é a questão da Carteira Nacional de Habilitação. Uma vez eu li que a CNH no Brasil ela só pode ser tirada com 18 anos, a pessoa só pode dirigir com 18 anos, não porque ela não... porque uma pessoa, um adolescente de 16 anos não consiga dirigir. Porque pergunta, né, por que pode votar e não pode dirigir e tal. Bom, segundo eu li uma vez, isso tem relação com o desenvolvimento visual da pessoa, que com 16 anos ou até os 18 anos a gente não desenvolveu plenamente ainda, o corpo humano, a visão periférica, que é a visão que a gente tem aqui mesmo estando focando em outro local, tem, né, na periferia da visão, e que no trânsito ela é fundamental, porque às vezes você está dirigindo e as coisas que acontecem no seu lado, elas... mesmo que sutis, elas te chamam a atenção, né? Um carro se aproximando, uma pessoa. Então, essa restrição da habilitação para dirigir tem a ver com o desenvolvimento físico, e a mesma coisa é para o trabalho. Então, se você tem uma criança, um adolescente que tem desenvolvimento ósseo ainda, por exemplo, ósseo muscular dela, ela carregar
cimento, por exemplo, nas costas, ou ela carregar balde extremamente pesado, vai causar dano na coluna dela, nas articulações e nos ombros, entendeu? Isso é óbvio. Isso só não enxerga quem não quer, isso é muito claro. Então, assim, a relação, para concluir com relação a isso, a relação que eu vejo entre o combate ao trabalho infantil e o trabalho escravo é que, infelizmente, as pessoas, em geral, acham que é frescura, que a gente está tentando procurar assunto para trabalhar, e na verdade são duas coisas gravíssimas, que o Brasil, apesar de toda essa resistência, está apresentando um desenvolvimento já avançado de legislação, está tentando estruturar os órgãos públicos, né? Existem órgãos públicos engajados nesse trabalho, Ministério do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Federal, né? São vários órgãos que trabalham tentando humanizar e civilizar mais ainda a legislação brasileira. As pessoas precisam ver o trabalho escravo, e aí eu vou fazer uma analogia com o trabalho infantil. O trabalho escravo não é, o combate ao trabalho escravo não é a tentativa de dar regalia para trabalhador. A gente não faz resgate em fazenda ou numa oficina clandestina porque o colchão está muito fino, porque o chuveiro não tem água quente. Não, a gente faz porque a gente encontra lá um conjunto de situações, várias características que colocam em risco a vida da pessoa, a saúde, a segurança. A gente encontra situações que são deploráveis, são situações que, se você por um segundo se colocar no lugar da pessoa, você não consegue entender como ela aguenta ficar ali, comer aquilo ali e dormir daquele jeito ali, entendeu? Então, assim, quando o Ministério do Trabalho, que tem as nossas normas internas com relação ao combate ao trabalho escravo, quando a gente faz um procedimento que a gente chama de resgate, que é previsto, né, na nossa legislação externa, numa instrução normativa, é porque a gente configurou que naquela situação ali tem tantas irregularidades, e notadamente na área de segurança e saúde do trabalho, que é impossível o prosseguimento do trabalho. É uma situação limite que tem que ser encerrada naquele momento, e ali a gente atua. Então, assim, as pessoas precisam saber que o combate ao trabalho escravo não é dar presentinho para trabalhador, dar comida chique para trabalhar, dar instalações, dar hotel para trabalhador. Não, é simplesmente você dar para o trabalhador uma condição digna de trabalho, como a que você gostaria de receber, a que você gostaria que seus filhos e familiares tivessem. Então, assim, porque tem que estruturar. Como que o trabalhador não pode comer sentado no chão com a marmita no colo? Não, você não faz assim, você não come assim na sua casa. Você tem uma mesa, não precisa ser uma mesa chique, não precisa ser cadeiras chiques estofadas, mas você precisa ter um lugar para sentar, um lugar para colocar o seu prato, precisa ter os talheres, entendeu? Você precisa ter higiene. Então, assim, a gente insiste muito assim, que a sociedade não veja o combate ao trabalho escravo como uma tentativa de dar essas regalias para os trabalhadores. São normas simples, tá? Não existe complexidade em norma de segurança de trabalho rural, por exemplo, tá? Porque se eles questionam que existe complexidade em normas de outras áreas, e a gente concorda, é porque as coisas são complexas mesmo. Uma norma regulamentadora do Ministério, por exemplo, que trata de segurança em máquinas e equipamentos, que é a famosa NR12, ela é extremamente técnica, porque o trabalho com máquina é técnico, é engenharia, é eletrônica, eletricidade, informática. Então, assim, é lógico que é técnico, não é frescura. Agora, sim, se você pegar a NR31, que é a nossa norma do trabalho rural de segurança e saúde, ela tem as normas de que você precisa ter um banheiro para os trabalhadores, um banheiro que seja limpo, que tenha como lavar a mão, que preserve a privacidade do trabalhador. Precisa ter um lugar para ele sentar e comer. Esse lugar precisa ser coberto, pelo menos, para ele não comer na chuva. Você precisa ter água potável para ele trabalhar. Isso não me parece complexo. Isso não é uma frescura complexa do Ministério. Isso é você deixar as pessoas trabalhando em condições dignas, mínimas de sobrevivência. Então a relação que eu vejo é essa. Eu espero que um dia as pessoas consigam perceber a importância disso e perder um pouco esse discurso sedutor e muito fácil de que são frescuras que os defensores de direitos humanos tentam assegurar. Não é isso. É uma coisa que vai ajudar a gente a civilizar o nosso país. Porque tem, por exemplo, no ramo do vestuário, que é um setor econômico altamente competitivo, as empresas querem obter tudo com o menor preço, lógico, quer maximizar o lucro, só que assim, ela precisa pensar
Alguém precisa pensar pela empresa que para aquela peça de roupa chegar para ela custando centavos, só pode alguém ter sido explorado para fazer aquilo. Uma exploração muito avançada, que envolve inclusive no trabalho rural urbano até mais violência, ameaça, coação. Então, se você tem um dono de uma fazenda e aí ele pode ser por arrendamento ou pode ser por proveito mesmo, ele está desflorestando a fazenda para abrir pasto, alguma coisa assim, e está acontecendo uma situação dessa e depois ele vem dizer que não sabia, ele pode até não saber de conhecimento, mas ele precisa ter o cuidado, porque hoje em dia na Constituição, e já desde 88 isso foi ressaltado, a propriedade ela tem uma função social, entendeu? Então assim, se a tua propriedade está sendo desflorestada, espero que legalmente, porque se for um desflorestamento ilegal, pior ainda, você está cometendo um crime ambiental, mas assim, se for legal, você precisa ter noção de que preço estão te cobrando para fazer aquilo, e se for muito fora, ou no mínimo de diligência que você tenha de verificar a tua fazenda, você precisa saber que isso está acontecendo lá dentro. E os órgãos que processam criminalmente, normalmente de trabalho escravo no Ministério Federal, que a competência é da Justiça Federal, já foi reconhecido pelo Supremo, ou às vezes o Ministério Público do Trabalho também, não na área criminal, mas na área mais específica dos direitos coletivos, quando eles processam, quando o Ministério Público do Trabalho, por exemplo, processa a empresa e solicita requer um dano moral coletivo para tentar restabelecer a situação, fazer a empresa indenizar, né, gerar coisas boas na sociedade em face das coisas ruins que ela causou, eles vão atrás disso também, eles procuram verificar toda essa cadeia produtiva, a pessoa que começou a produzir lá embaixo, passou para outra, e nisso chega lá na empresa grande lá em cima. Então assim, inclusive a ONG Repórter Brasil, ela tem um trabalho muito sério com relação ao combate ao trabalho escravo, e ela estava algum tempo atrás fazendo uma análise da cadeia produtiva da carne, sabe? Então assim, ela verifica, você tem que verificar, se você é um frigorífico grande que compra carne, por exemplo, de um determinado estado, e você tem lá as fazendas, que você tem negócio, você tem a responsabilidade social de saber como que isso está sendo feito, entende? Não é o conselho, o presidente do frigorífico tem que ficar indo na fazenda, mas a empresa tem a responsabilidade social de verificar como que aquilo está sendo feito, porque ela tem responsabilidade, ela está tirando proveito econômico, aquilo está chegando barato para ela vender caro, não tem problema nenhum ter lucro, o capitalismo é feito para as empresas terem lucro mesmo, mas assim, o problema é ter o lucro, conseguir lucro em cima da dignidade das pessoas, é acabar com as pessoas e tratar elas que nem bicho para você conseguir o seu lucro. Aí sim é um crime mesmo contra a humanidade. Verifica simplesmente como todas essas denúncias vão sendo repassadas para Brasília, a nossa estatística é o que a gente fez, né? A quantas ações a gente fez. E, então isso fica registrado nos nossos sistemas. Então assim, cada ano a gente faz um número de ações aqui pelo estado, tem as ações do Grupo Móvel Nacional que também são feitas aqui de vez em quando tem denúncias mais graves. Então o levantamento é assim, ele é feito anualmente, que é quando, na verdade isso é constante, porque o coordenador do projeto fica o tempo todo querendo atingir, né, também, queira ou não, o governo federal tem metas, né, o serviço público todo tem metas que devem ser cumpridas, e metas de resultado e de transformações sociais, e ele está sempre de olho assim, se a gente está seguindo mais ou menos, se a gente vai conseguir atingir o que o nosso estado precisa, e isso ele vai acompanhando. Então quando chega no final do mês, do mês ou do ano, ele vai somando e verificando quantas ações a gente fez ao longo daquele ano, quantos trabalhadores foram resgatados, e assim a gente vai se aprofundando. A questão da meta específica, só para esclarecer, ela é um pouco mais complexa, porque assim, se você está querendo combater uma certa chaga social, o objetivo é que você combata cada vez mais, mas se o teu combate está funcionando bem, esse negócio vai aparecer cada vez menos. Então assim, como por exemplo, a gente combate muito aqui no Ministério do Trabalho o registro, falta de registro, né? O trabalho informal, porque o trabalho informal ele não dá os direitos sociais, não dá a proteção social necessária. Então assim, você tem que criar um critério que
force o órgão do Estado a cada vez atuar mais incisivamente naquilo, de uma forma cada vez mais inteligente, de acordo com as restrições que todo órgão público tem, restrições de pessoal, de material, de verba. Mas se o trabalho está sendo bem feito, a tendência é que a informalidade caia, então a gente vai acabar encontrando menos trabalhadores informais, né? Então, assim, às vezes, dependendo do sucesso da política pública que é adotada, o resultado pode ser distorcido. Então, assim, se a gente falar que... As ações podem até ser, né, constantes, mas o resultado, encontrar aquilo ali vai diminuir. Então, assim, se você tinha, por exemplo, 10 anos atrás, você encontrava 100 trabalhadores por ano em condições análogas, por exemplo, no Mato Grosso, e o ano passado você encontrou 30, não é porque a gente trabalhou menos, é porque às vezes, e realmente a gente verifica muito no Ministério do Trabalho, existem resultados, existem processos civilizatórios. Às vezes a gente pega um setor específico que está com muito acidente de trabalho ou adoecimento, que causa doenças de trabalho dos trabalhadores, né? São algumas condições de trabalho que causam doenças ocupacionais. A gente fiscaliza com muito mais intensidade aqueles setores, e aí depois de alguns anos você acaba verificando que houve um processo civilizatório mesmo aquele setor. Às vezes as empresas acabam se adequando, e se você fizer novas fiscalizações você não vai encontrar aquela mesma situação deplorável que tinha antes. Então o acompanhamento histórico desses índices é um pouco sensível por causa disso, porque a própria resposta da política pública implementada pode interferir no resultado. Então, assim, o acompanhamento que a gente faz é anual, de acordo com as ações fiscais feitas nos anos anteriores. Ok. Tá. O que mais você quer deixar para a gente registrado, que você considera muito importante para a gente saber, para a população de uma maneira geral, saber em relação a esse tema do trabalho análogo? O que você considera? Não foi abordado aqui, eles não me perguntaram, mas eu acho que é interessante. Eu acho que as pessoas precisam conhecer e debater mais esses assuntos, principalmente na escola. As crianças precisam começar a ter noção disso, né? Existem políticas públicas assim que a gente não estão na nossa mão. A educação, aquela velha coisa, né? Você está discutindo aí, todo mundo fala, pô, tudo começa na educação, na pobreza. Sim, isso aí a gente, como pessoa, como ser individual, a gente não tem controle nenhum. Mas a gente replica informação na nossa casa, na nossa família, os amigos. Hoje em dia, com rede social, você está publicando um monte de coisas, às vezes, que não tem... Coisas que, assim, não geram impacto social nenhum, e nem precisa, né? Ninguém precisa ser o salvador do mundo, ficar publicando coisas interessantíssimas o tempo todo, mas assim, você tem como hoje em dia obter qualquer informação que você quer na internet sobre qualquer assunto. Então, as pessoas precisariam dar mais valor a esses combates, entendeu? Independentemente de vinculação ou inclinação partidária, e ver que essa promoção dos direitos humanos ela é muito importante, né? Assim como eu falei do preconceito contra o combate ao trabalho infantil e o preconceito contra o trabalho em condições análogas, existe muito preconceito de uma forma geral aos direitos humanos. No Brasil as pessoas associam os direitos humanos aos direitos dos bandidos. E assim, claro, na seara criminal é um pouco diferente, assim, reconheço toda a validade e o Brasil também tem muito desenvolvimento disso. A questão é que as pessoas que não têm formação jurídica, elas não têm mais paciência de ficar ouvindo teoria enquanto você está com medo de sair de casa. Mas os direitos humanos precisam ser vistos não como o direito dos bandidos. Os direitos humanos têm que ser vistos como uma garantia, como ganhos que a sociedade inteirinha teve ao longo dos anos. São coisas importantes, entendeu? Hoje em dia as pessoas vivem muito melhor do que antigamente, e a tendência é ir melhorando se os direitos humanos forem ficando cada vez melhores. Então, assim, basta você ver as experiências de outros países, né? Assim, sem entrar na área criminal, que nem é a minha área, mas assim, se você é a favor da pena de morte, por exemplo, então pesquise se, por exemplo, na Indonésia, que tem pena de morte para traficante de droga, pesquisa-se lá. Isso foi uma política pública que deu certo para combater a droga. Parece que não, porque tem muito tráfico de droga lá. Está cheio de gente presa por tráfico de droga lá. Então, assim, veja se nos Estados Unidos isso deu certo nos anos 80 e 90, que tinha muito, né? Hoje em dia
já tá um pouco parada essa questão da pena de morte lá, teve um recuo, né? Embora os estados lá tenham autonomia para instituir, mas tá meio parado, verifica se isso funcionou lá. E da mesma forma para cá, entendeu? Valorizar o que o Brasil tem de bom, que são políticas que estão funcionando. Qualquer pessoa pode entrar, por exemplo, no site da Organização Internacional do Trabalho e verificar que internacionalmente o Brasil tem sido reconhecido como um país que tem combatido trabalho escravo, tem combatido trabalho infantil, por exemplo, tráfico de seres humanos, e que isso são assuntos importantes, isso não é frescura, isso são coisas gravíssimas na sociedade, e as crianças precisam já aprendendo isso, as pessoas precisam assumir esse debate, porque assim, é muito rasteiro a pessoa associar direitos humanos a direitos de bandido, tá? Direitos humanos é uma coisa muito mais ampla, e que foi surgindo ao longo dos anos para civilizar a sociedade. E mesmo assim ela está desse jeito. Imagine se a gente retroceder. É a mesma questão do começo da nossa conversa. Você vai retroceder no direito dos trabalhadores com relação à condição análoga? Você vai... A legislação era... Primeiro não tinha, depois a legislação era submeter trabalhador a condições análogas ao escravo. Então assim, ninguém nunca foi denunciado por esse crime, ninguém nunca foi condenado. Aí em 2003 regularizou a legislação, melhorou bastante, tem processos na justiça, estão correndo, tem todo o processamento normal, né, na Justiça Federal, testemunha, toda a instrução do processo. Aí agora você vai voltar atrás, vai voltar de novo, vamos voltar a caracterizar o trabalho escravo como era 150, 200 anos atrás, né? E isso com tudo. Então assim, a política criminal, a política trabalhista, toda essa parte a humanidade precisa avançar para frente, precisa andar, né? Mesmo que ande devagar, andar sempre para frente, porque assim, você não precisa... não tem como você garantir o desenvolvimento de todos os direitos humanos de uma forma rápida, mas ela tem que ser constante, tem que ser um pouquinho de cada vez e nunca para trás. Então assim, uma coisa que eu queria puxar do que a gente não tinha falado só é mais essa questão de direitos humanos, para as pessoas pesquisarem um pouco mais o que é direitos humanos e tentar profundamente, assim, com muita sinceridade, ver os direitos humanos como uma coisa importante, com bastante carinho, e não uma coisa relacionada totalmente a um viés político de uma ou outra inclinação, e que serve somente de discurso. É uma coisa importante, é uma coisa necessária, e as pessoas precisam conhecer isso. Ok, muito obrigada.